Começando então a revisão aqui de hoje, dia 9/10, dólar e índice. Começando aqui pelo dólar primeiro, a gente tem o primeiro candle do dia, um long leg doji, então é essencial que a gente espere o rompimento da máxima ou da mínima desse candle. É um gap de alta em região das médias e todas as médias estavam irrelevantes na hora dessa abertura aqui, todas, não tinha nenhuma. O problema é que por mais que todas estejam irrelevantes, nós estávamos em região da 200, e aí é região complicada, que é a 20 dos 60. Preço não tinha o que fazer nessa região aqui, infelizmente, por médias. Então não tem muito o que dizer, não fechou gap. Ficou afunilando num range muito curto de pontos. Se for olhar da máxima, 30 pontos, mas se for olhar desse range aqui depois, era só 17, 18 pontos. Então ficou por bom tempo, não tinha nada a ser feito. Aí a gente podia ver que estava afunilando. E por figura, né? Qualquer tipo de figura que venha a ter afunilamento, é um padrão que indica que quanto mais está se aproximando as duas LTs, mais indica que uma hora ou outra vai acontecer o rompimento para alguma das direções com rompimento forte. E aí chegou exatamente 14h25, que tinha motivo aqui, tinha um discurso no calendário, e simplesmente estourou para baixo. Estourou para baixo sem dar gatilho, caiu reto, 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 e chegou na região que eu tinha marcado ontem do estudo semanal, que era esse caixote preto aqui. Falei que se rompesse essa região, nós tínhamos uma quebra da estrutura do movimento de alta. E aí o preço cravou exatamente esta região aqui, junto também com, se eu pegar desse topo, com o fundo do pivô ali do dia, região de 100%, junto também com 0,5% de baixa, então tinha confluência. Pensar em reversão poderia pensar. Só que se fosse para esperar os 5 minutos, nós não teríamos risco retorno para a média de 9, esse 1, 2, 3. Se fosse pensar pelos 2 minutos, nós teríamos aqui o gatilho 185, um PFR, aqui, um candlezinho de virada bem interessante, com risco retorno para a média de 9, lá dos 5, primeira parcial obrigatória. E a média de 20 chegou, não conseguiu derrubar o preço, aqui candle 85. Uma coisa que eu estou reparando também, né? Desse jeito como a 20 chega às vezes inclinada, é muito perigoso a gente pensar em ir pro back de lado, nesse 85, quando ela veio de forma tão inclinada assim e chega rápido nas médias. Tô vendo como que é perigoso. Por quê? Porque ela está afastada das outras lá de cima. Porque essas outras aqui é a 20 do 15. E aí, mesmo assim, de qualquer modo, não era um gatilhozinho aqui. O pullback foi agressivo e não preenche os critérios. E aí passou para cima da 9 da 20. Não tem o que fazer nessa região, porque começou também a subir em forma de canalzinho, que poderia ser uma bandeira de baixa. Inclusive, eu tenho que até desenhar este canal aqui. Deixa eu desenhar. Então, canal desenhado, podendo ser uma bandeira pela localidade que estava. Não tinha nada para segurar aqui, se for pensar por médias, mas se for pensar por retração do início do movimento de baixa, a gente tem a proximidade só do primeiro nível, mas não é grande coisa assim. Voltou para baixo da 9 da 20, a partir daqui 9,20 começa a ficar sem tendência. Tem que esperar 50 chegar, só que já era fim do pregão e nada a ser feito. Então isso aqui é como se fosse um grande canal agora. E aí é como se eu tivesse que atualizar esse canal. De força vendedora não tem como contestar como que essa força realmente foi uma força muito forte. Se for pegar do início ao fim do movimento, quase 50 pontos, uma força bem interessante aqui no dólar. Só que realmente não teve gatilho aqui, por price eu não vejo, porque não deu pullback de pós-rompimento. De médias também não vejo, simplesmente foi um motivo de fluxo e macroeconomia também, a questão do discurso que estava acontecendo. Então, sinceramente, no dólar, só aquela oportunidade de contra-tendência ali embaixo, eu vejo viável essa operação aqui. Já em relação ao índice, a gente tem um gap de baixa, primeiro candle de força compradora, que às vezes tende a ditar o movimento do dia, o que realmente aconteceu, né? Se for olhar da retração dessa pernada toda de alta aqui, nós tínhamos o preço na região do primeiro nível de retração. Médias, todas estavam sem tendência, todas. Região da média 200, o que tende a dar gatilhos erráticos, nada a ser feito nessa região. É uma região de troca de polaridade também, posso considerar. A gente vê aqui que subiu, mas aí depois tentou renovar a mínima, não conseguiu, bateu no topo de novo, tentou renovar a mínima, e aí eu vejo que os fundos estão ficando mais altos. Médias, nada a ser feito nessa região, nada, região 200. E aí testa topo de novo. Eu vejo por enquanto que aqui estava topo reto e fundo ascendente. Então poderia ser triângulo ascendente. Mais um fundo aqui igual. Na verdade, esse o fundo já não foi, porque por enquanto nesta... Nem era um fundo meio simétrico aqui, né? Não tinha... Como é que fala? Um topo. Não era um topo de resistência realmente
que tocava aqui, aqui e aqui. Então, alguns topos foram rompidos. Então, a melhor estrutura que a gente poderia ver de figura era um canal. Então, se eu pegar esse LT do primeiro topo do dia, pegar para essa região desse segundo topo, traçar para cá também essa região aqui, então poderia ser canal. E se eu olhar na parte de baixo, também já era notável um canal aqui. E aí, isso aqui, na posição que está, na posição que foi formado hoje, não é bandeira, porque se a gente for olhar gap, se fosse bandeira para continuar o movimento de baixo. Então, não é bandeira, é um canal normal, não é também uma deriva, é uma figura sem um padrão. Se fosse triângulo ascendente, até que eu entendia que um padrão de alta. De qualquer modo, aqui a gente até vê a questão do alinhamento das médias, sequenciamento e deu esse Q no 66. Contudo, porém, entretanto, para poder entrar numa pré-tendência aqui de rompimento de uma figura como se fosse lateralidade, a gente tem que ter risco-retorno. E a gente estava na cara de ajuste que não tinha sido testado, primeiro toque. Se eu for colocar stop, posso colocar no próprio candle, não teria risco-retorno. Se eu fosse deixar abaixo, que era mais seguro, também não teria risco-retorno. Então, assim, sinceramente, o jeito como essa figura foi formada, que não era lateralidade, caixote, não era uma figura bem posicionada para a gente interpretar que é para cima ou para baixo, a questão também do risco-retorno, eu não me sentiria confortável de entrar nessa operação não, porque poderia muito bem respeitar esse LT. Só que o que fez esse movimento subir? Esse movimento aqui, deixa eu ver até eu ver o volume desse candle 66 não teve volume, o volume que teve realmente foi esse aqui que foi ignição. E aí foi notícia também, notícia nada, discurso, né? Acabou tendo discurso, teve fluxo aqui também, que aconteceu que a XP começou a vender nessa hora e o BS comprar. E aí simplesmente fechou o gap, chegou na região de topo que eu falei que era importante, que quebrando esse topo perde a estrutura de baixo. Chegou no topo, rompeu direto e aí subiu de forma esticada. E a gente pode ver que formou aqui uma linda figurazinha de um ombro, cabeça, ombro invertido macro. Ombro, cabeça, ombro. Linha do pescoço, confirmado. Subiu de forma esticada. Posso pensar em reversão nessa região, desde que tenha confluência. Se eu marcar aqui a pernada, primeira pernada do dia, já vai ter pego todos os níveis de projeção. Todos. Se eu pegar desse fundo com o gap ali, jogar para cima, estava até próximo de primeiro nível ali de alvo. Em relação à variação, não tinha confluência próxima. Então, além de não ter confluência, eu não vejo o candle gatilho, porque quando começou a dar oportunidade aqui, a gente não teve o candle gatilho aqui, não teria sido acionado esse 1, 2, 3, depois teria demorado para dar o candle gatilho. Então, não, e sem confluência. Bateu na média 9 com pullback agressivo, longe da 20, a gente não entra nessas compras aqui. Foi na 20, 20 não segurou, começou a cair em forma de canal, que pode ser uma bandeira de alta, e realmente foi. Só que segurou o que aqui? Aposto que tem 80 do 2, quer ver? Quase próximo. Então já é válido. Mas de qualquer modo, a 80 do 2 ainda não é uma coisa que eu aplico em forma de setup. O que a gente pode ver é que no início da pernada da sequência de alta, a região de primeiro nível segurou e jogou para cima. Chegou a renovar máximo do dia, porém, em média de 9 e 20 já estão sem tendência de novo. Cruzou para baixo, cruzou para cima, as duas aqui estão irrelevantes. Então, com um gatilho aqui, hoje, sinceramente, eu não vejo. E este gatilho, aqui embaixo, na cara do ajuste, regiãozinha que não tinha sido testada, com troca de polaridade dessa última zona aqui de preço, que não tinha risco retorno para a região, nem colocando na mínima do candle, nem colocando no 62. E pelo tipo da estrutura dessa figura aqui, para mim, não é alargamento, porque tem que ter direções opostas das linhas. Não é uma bandeira, porque se fosse bandeira é para pensar em movimento de baixa, já que o gap vem de baixa. Cunha teria que ser a mesma coisa que quase deriva. Não é deriva. É um simples canal numa região que não tinha muito sentido ser para cima. Só que, como eu disse, o discurso influenciou. Tínhamos então essa sequência aqui, canalzinho, que pode ser a bandeira que realmente foi depois a bandeira. E basicamente do gráfico do índice que eu tinha que ressaltar é isso, mas vou mostrar também do fluxo. O fluxo que foi interessante a hora que deu.
aqui o discurso. Se eu for pegar a UBS e a XP na hora, mais uma vez atuando em parceria as duas, exatamente 2h30 que começou. Então, aqui, exatamente 2h30, entrou um fluxo muito forte. A XP saiu de quase 6 mil e poucos contratos na compra e foi parar lá com quase 40 mil contratos na venda em questão de quase, deixa eu ver, se começou às 12h30, uns 40 minutos mais ou menos. Então, muitos contratos e a UBS foi para compra. Chegou nesse topo aqui, que foi quase 14h44, deixa eu ver se coincide com o topo do dia. Foi na região um pouco depois, mas aí o UBS já tinha parado de comprar, já era um alerta, né? Candle de exaustão, ela parou de comprar neste candle aqui, ó, 70, que é o candle de exaustão do operacional. Então, uma indicação de fluxo aqui das duas atuando exatamente nessa hora de 2h30, que deixa eu ver se aconteceu também lá fora esse movimento, porque seria uma correlação interessante, acho que sim. 2h30, pelo jeito, sim. Aconteceu lá fora também. Teve um movimento bem esticado, sendo que estava bem travado no início do dia, 14h30 explodiu. Por causa desse discurso aqui, Jefferson, governador do Fed. É um discurso que estava com uma estrelinha, porém acabou reagindo aqui. E se a gente for olhar a respeito das ações, a única ação praticamente que estava conseguindo sustentar o Ibovespa hoje foi a Petro. Hoje a Petro ela teve influência da cotação, a variação que está acontecendo do petróleo Brent por causa da guerra do Israel. Então lá subiu a cotação do petróleo, a Petrobras acaba se beneficiando com isso. E hoje ela subiu quase 4,50. Vale chegou a cair porque minério de ferro abriu hoje, depois da volta das férias, em queda forte. E olha que ela nem caiu tanto, hein? Fechou nem tanto assim em queda. E o IFNC também não favoreceu o movimento hoje. Então, esse movimento da parte da tarde foi até muito estranho acontecer. Deixa eu ver se tinha alguma ação para ajudar aqui. Pelo menos tinha o IFNC, mas vejam como no início do dia o IFNC caiu e o índice ficou lateral. Se for olhar a Vale também no início do dia, pelos 5 minutos, a Vale, deixa eu ver, a Vale no início do dia até que subiu, então tinha movimento contraditório, mas depois caiu. Petro subia, então tinha divergência em relação às ações. E os DIs, na parte da tarde, chegaram a ficar menos de 1% negativo. Quanto mais para cima de 1% ou menos de 1%, mais forte tende a ser o índice para um dos lados. No caso que hoje teve alguns DIs quase 1,80, tende a jogar o índice para cima e o dólar para baixo. Outra coisa de macroeconomia que eu preciso ressaltar, que os estrangeiros não param de comprar índice, como já era de se prever. Então, o alargamento que eu comentei ontem do Ibov está respeitando, normalmente. Aqui, se eu for olhar, então, as posições do estrangeiro, da semana anterior até sexta, eles estavam com quase 300 mil contratos na compra. E aí, passaram para 422. Então, o estrangeiro ele segue comprando. Já chegou aqui na sexta-feira 422 mil contratos na compra. Então, segue comprando Ibov, não parou ainda. Outra coisa que eu preciso ressaltar comentei também em relação ao Ibov. Deixa eu ver se era o Ibov ou índice futuro, alguma coisa assim. Ibov. Que tinha feito um candle bem interessante de virada compradora na sexta-feira, e aí se rompesse essa máxima a gente poderia ver um movimento mais forte de correção, que realmente por enquanto está acontecendo. As duas LTs de alargamento respeitaram, candle forte de virada. Se eu for olhar a retração dessa pernada aqui, os 3 níveis praticamente já estão sendo rompidos, então agora é só focar nesta maior, mas a possibilidade de não respeitar esses níveis e buscar outra extremidade é grande, é normal de alargamento isso acontecer. Mas, de qualquer modo, esse topo aqui é o próximo topozinho relevante. Médias, trap zone, normal. Já em relação ao índice preparo para amanhã, agora para amanhã, olhando os 60 minutos, deixa eu olhar os 60, se estiver esticado, tá até na linha de sobrecompra, mas não está tanto assim, então está tudo bem. Está em região que eu tenho uma linha marcada, que eu suponho que seja do semanal, deixa eu confirmar aqui, uma região de troca de polaridade. É interessante que, já rompeu esses topos aqui. Quebrou a estrutura do movimento de baixa. Nós temos agora um OCOI confirmado. Se eu pegar a projeção da linha do pescoço com a cabeça, tem projeção aqui. Tem alvo para pegar.
Pernadas de Elliott que eu falei ontem, todas cumpriram, e que era exaustão, e aí hoje deu prosseguimento ao Okoi. E aí, lembrando que se romper, vou até atualizar o caixote para ficar mais fácil de visualização aqui. Se voltar para cima dessa região é voltar para a lateralidade, não é qualquer lateralidade não, a lateralidade do diário. Então, região aqui é importante. Se isso acontecer, vai confirmar o semanal do Ibov de buscar a LT lá de cima. Em relação ao 5 minutos, probabilidades, só detalhe aqui, 60, cuidado com esse caixote que eu tenho marcado, que ele define uma região de troca de polaridade com média 200 aqui do 60 também. Em relação aqui a caixote, ainda vou deixar isso aqui marcado, que pode servir como troca de polaridade, aquela região lá em cima que eu já falei. Tá esticado. Se for abrir com gap de continuidade amanhã, por exemplo, abre com gap de alta, eu posso pensar numa contratendência da reversão para buscar as médias. Se a 9 e a 20 cruzarem, posso pegar depois uma quebra da tendência da média de 20. Para pensar em compra de tendência, acho mais complicado, porque tem que fazer um alinhamento muito bonitinho da 9 e da 20 aqui para continuar subindo, mas eu espero que as duas aqui de baixo se aproximem para dar uma tendência melhor. Agora, caso venha abrir com gap de baixo, vamos supor que abra assim, e tem a média de 50 aqui, a reação das duas vai ser determinante para ver se o movimento de alta vai continuar. Vamos supor que elas são quebradas. E aí chega nessa região aqui de baixo, que é região de troca de polaridade. Não pode quebrar, porque senão vai começar a subir em forma de pivô muito fraco. Então, região de trava, esse caixote preto. Espero que a 50 e 80 também resista. E amanhã pode também, óbvio que aconteceu o gap que o Francis ama, abrindo aqui abaixo da média de 80. Pode acontecer. Se acontecer, atenção, viu? Porque fechou em tendência, e se fechar, abrir amanhã, no caso, abaixo da 50 e da 80, a gente pode ter um gapzinho bem diferente do dia a dia. Toma cuidado, então, em relação à abertura de amanhã. Em relação ao dólar, este caixote preto segue sendo região de interesse, tem que quebrar esse caixote para poder confirmar uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa que antes era uma deriva, teve rompimento com exaustão, voltou e agora está fazendo um rompimento. 9,20 já está para baixo, está ancorando esse movimento. E aí, para pensar em vendas, né, fica até bem interessante caso eu espero que abra, talvez sem gap, ou que abra com gap aqui, não passe para cima, porque se passar para cima vai indicar que as 50 e 80 estão sem força. Que fique nessa região, que continue montando como se fosse um caixote de lateralidade, que chegue aqui a 9 e a 20 e dê um gatilho de pré, talvez tendência, ou de pós, porque essa região tem bastante liquidez, e abaixo disso aqui, só aqui embaixo como possível defesa, mas melhor é mesmo aqui embaixo, então tem muito espaço para correr. E R$5 está longe, ainda tem quase 150 pontos abaixo aí de espaço. Para venda tá bem interessante. Para compra, aí fica complicado. Porque a média de 200, agora que ela acabou de ser rompida, eu tenho que olhar para ela como virada da tendência dela. Ela tá ancorando para baixo. Se ela for quebrada de novo, isso aqui vai indicar uma grande lateralidade. Eu não quero que isso aconteça. Então 200 amanhã ela tem que servir como resistência, se não for servir a grande lateralidade. Já em relação às notícias, amanhã acho que nem tem muita notícia relevante. De madrugada não tem lá fora. Tem discurso do Fed de novo, tem discurso do FONC. Então amanhã à tarde pode acontecer movimentos também, igual hoje. Tem do FONC 10h30 também. Praticamente amanhã é dia de discurso. FONC, Fed. Tem discurso também lá da Alemanha. Amanhã é dia de discurso. Não tem notícia realmente impactante. Fazer o mesmo procedimento, abrir, ver como que tá o VIX. Hoje de manhã o VIX estava um pouco sensível, quase 8%. Ver se o petróleo vai continuar subindo com a questão da guerra. Ver se vai continuar subindo, porque hoje teve um gap bem aqui forte por causa da questão da guerra. Ver se os juros hoje, um dos motivos que o índice ajudou a subir foi porque os juros americanos futuros começaram a cair, formando um topo duplo. E se tem calmaria nos juros futuros, a gente tem o dólar para baixo e índice para cima. E fica de olho em relação a, então, petróleo, se vai continuar a subir, minério de ferro, como que vai, se vai corrigir um pouco, porque tá caindo forte ultimamente. Aí, se corrigir, a Vale vai puxar para cima. O juros se vai continuar caindo. O VIX vai estar tudo ok. Mesmo procedimento de sempre antes do pregão, ok?
E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?